Olá pessoal, muito bom dia para todos. Hoje 15 de junho de 2020, 7 horas da manhã, começando mais uma live 007 aí, já fazendo parte das nossas vidas, das nossas rotinas aí, de segunda a sexta-feira. Bem-vindos todos. Maravilha, espero que todos tenham tido um ótimo final de semana e que comecem a semana com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés, para que realizem seus objetivos, atingam seus resultados, vençam durante a semana e se tornem um humano melhor, esse humano melhor que você empresta para o seu cargo. É isso aí, galera. Vamos lá, hein? Vamos começar a nossa live de hoje aí, um dia especial. Hoje à noite tem uma live muito bacana com o Bira Freitas, diretor-presidente, CEO da Tegra Incorporadora. A live de hoje já começa uma nova temporada aí, patrocinada pela Lifetime, Escola de Investimentos. Vai ser bem bacana. E conto com a presença de todo mundo, viu? Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Você tem que entrar num link que eu mandei ao longo do final de semana aí, para você fazer um pequeno cadastro e você obter lá o link para onde você deve acessar para poder assistir essa live junto com o Bira, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, hein? Hoje é a nossa 21ª live. Vamos falar sobre motivadores e sabotadores. E se esse tema te interessa, se esse tema você acha que vai ser bacana para um amigo, para uma amiga, ou para um inimigo ou inimiga, manda ele para essas pessoas através daquele aviãozinho que tem no Instagram e no YouTube, manda através do Messenger. E se o tema for te agradar, você vai marcando ali no coraçãozinho, vai clicando no coraçãozinho, que isso vai ajudando a gente a criar um algoritmo mais positivo aí no Instagram, tá bom? E se você quiser convidar pessoas para fazer parte desse movimento nosso, galera, vai ser muito bom, viu? Quanto mais gente participar, melhor, porque vai criando um espírito de corpo, vai criando uma conexão maior, a gente vai espalhando essa visão que tem sido muito legal. Pessoas estão me escrevendo, estão mandando mensagens, estão agradecendo muito aí as conversas que a gente vem tendo, e claro, eu agradeço muito também, porque cada conversa dessa também me abre um horizonte, me abre uma perspectiva, né? E claro, né, na medida que esse tema começa a adentrar nas nossas vidas e começa a fazer sentido, eu tenho a impressão que uma boa parte das pessoas começa então a criar uma dinâmica pessoal de autodesenvolvimento, de autoobservação, aonde então, obviamente, essa autoobservação vai levar a uma autocorreção e um autoaperfeiçoamento. E essa é a ideia, galera. A ideia é a gente continuar ad eterno com essas experiências nossas diárias de 7 a 7h30, e a cada experiência dessa a gente ter a percepção de que a gente está se tornando uma pessoa melhor. Então vamos construir um contexto para falar dos motivadores e sabotadores. Vocês vão ver que essas coisas estão muito conectadas. Tudo que a gente já conversou conecta com isso aqui. Eu vou fazer um breve contexto para a gente começar a contar essa história, né? Vocês se lembram que quando a gente começou essas lives, a primeira live foi uma live que eu falei de eras evolutivas, né? A era extrativista, agrícola, industrial, a era do conhecimento, né? Extrativista, agrícola, industrial, conhecimento e consciência. E vocês se deram conta, perceberam que a saga humana de passar de uma era para outra, né? Em todas elas a gente viveu uma revolução humana. A saga humana de passar de uma era para outra era sempre no intuito de trocar um risco maior por uma segurança maior. Trocar um risco por um risco menor, ou um tipo de segurança por uma segurança maior. Então veja, risco e segurança são elementos que estão sempre presentes nas nossas vidas. Estão sempre presentes na nossa tomada de decisão. Vocês se lembram que tomar decisão é função de emoções, crenças e valores. Risco e segurança, risco como dor, segurança como prazer, dor e prazer como emoções. Vocês também se lembram, quando a gente falou de teoria da personalidade, lá no dia 22 de maio, foi a 5ª live nossa, que eu falei que a gente entra na vida, entra no sistema, né, entra no planeta aí, embebidos num ambiente repleto de amor, né, aquele círculo do amor no meio,
e ao redor as primeiras, né, com o tempo, as primeiras experiências de dor que a gente vai sentir. E nessas primeiras experiências de dor, como a gente não tem ainda aparato para tomar decisão, nós vamos criando nossas estratégias de proteção para nos proteger dessa dor, né? E aí a gente vai construindo essas proteções que vêm num formato de máscara, e essas máscaras vão nos protegendo. Lembram disso, né? Então veja, aí a gente começou a falar do nosso tema. Porque se a nossa saga humana é procurar reduzir o risco, aumentar a segurança, procurar reduzir a dor e aumentar o amor ou o prazer, nós também estamos trabalhando para procurar diminuir, e é um paradoxo isso, né? Ao diminuir o risco, eu quero mais segurança. Aí é que entra essa história de motivadores e sabotadores, né? Motivadores são forças que te fazem mover para a ação, considerando que você está em busca de algo. Isso aumenta o seu risco, e os sabotadores são situações nas quais você cria para se manter ou afastar daquilo que te ameaça e, portanto, para te trazer mais segurança. Então a gente continua nesse binômio de motivadores e sabotadores, entre a dor e o prazer, o risco e a segurança, entre os sabotadores e os motivadores. Os sabotadores, a gente viu isso numa live, que agora eu não vou lembrar qual que é, mas que a gente vai voltar a falar sobre ela, ou sobre esse mecanismo de ganhos e perdas, né, que a gente conversou um pouco em algum momento. Não vai ser nessa temporada, vai ser na próxima, que a gente vai falar muito sobre isso, o que motiva pessoas, o que sabota pessoas. Mas nesse primeiro momento, a ideia é conversar sobre o conceito, né? Então veja, o que diferencia as pessoas entre elas, né? Tem vários critérios, né? Cor da pele, origem e tal. Mas eu quero focar num critério que é o seguinte: cada um de nós carrega consigo um determinado, imagina, eu vou usar uma palavra e vou explicar, um determinado padrão, uma determinada barra, um determinado limite, um determinado conceito. Cada um de nós traz a sua barra, traz o seu padrão, traz o seu conceito. Quando é que você começa a se transformar? Quando você mexe nessa barra. Essa barra eu chamei em lives passadas de modelos mentais. Então, cada um de nós traz os seus padrões, cada um de nós traz consigo os seus conjuntos de pensamentos e crenças, e é nesse lugar, nesse conjunto de pensamentos e crenças, que vão revelar para a nossa dinâmica de vida os nossos motivadores e os nossos sabotadores. Motivadores, lembrando que são aquelas forças que fazem você entrar em ação, que fazem você mover-se em ação, ter uma ação para buscar o que você quer. E sabotadores são aquelas forças que fazem você, de alguma maneira, se afastar do que você quer, procurando, e isso é bom, é importante entender, procurando a segurança, procurando a proteção. Então veja, motivador e sabotador não estão separados num grupo de coisas boas e ruins. O motivador é bom e o sabotador é ruim. Não vejo dessa maneira. O motivador me expõe ao risco, o sabotador me protege do risco. O motivador me expõe ao risco, portanto reduz a minha segurança. O sabotador me protege do risco e, portanto, aumenta a minha segurança. As máscaras servem para isso, para nos proteger. A pessoa que é tímida tem na timidez uma proteção. A pessoa que é arrogante tem na arrogância uma proteção. A pessoa que é desinibida, faz festa com todo mundo, pode ter certeza, por trás daquela máscara tem algo que ela quer esconder. Portanto, essa máscara do desinibido e do amigão de todo mundo é também uma proteção. Então, são sempre elementos que nos movem, ou em direção a algo que eu quero, ou em direção contrária ao que eu quero. Motivação e sabotadores, né? Motivadores e sabotadores são elementos importantes para a gente conhecer, para a gente se auto-observar e perceber o que está me impedindo de fazer algo. Seguramente é algo que está te sabotando. E o que está me possibilitando fazer algo? Possivelmente é algo que está te motivando. Entender isso, parar para observar, parar para aprender sobre si mesmo é fundamental, né? Esse final de semana, pensando um pouco nessa live que a gente ia fazer, né, parando um pouco para pensar, eu fiz um post escrito assim:
você tem desculpas e motivos. Qual dos dois você escolhe, né? As desculpas são uma maneira bastante eloquente de você expressar, ou de você registrar, ou de você documentar ou expressar os seus sabotadores, né? Desculpas são sabotadores, né? Pensei muito nisso e agora também conversando com você, eu penso nisso, não consigo imaginar uma desculpa que seja motivadora. Uma desculpa sempre é um motivo, uma razão, né? Não um motivo, mas uma razão para você justificar a não ação, justificar a fuga. Já os motivos são razões pelas quais você investe e faz o movimento em direção ao que você quer. Então, se uma pessoa é predominantemente uma pessoa que vive dando desculpas, o sabotador predomina nela. Se uma pessoa é predominante uma pessoa que vive explicando e estendendo para as demais pessoas os motivos pelos quais ele faz certas coisas, essa pessoa predominantemente é movida pela motivação, né? Que lembra, eu posso me motivar pela dor e pelo prazer e posso me sabotar sentindo dor e sentindo prazer também. Lembra dessa dinâmica que a gente conversou numa live passada? Então veja, a gente nasce com motivadores, olha que interessante isso, a gente nasce com motivadores, a gente nasce com a curiosidade instalada, a gente nasce com a vontade de aprender, a gente nasce com a vontade de evoluir. Tanto é que você não conhece uma criança de 8, 9 meses começando a engatinhar, ou deixando de engatear e começando a andar com as duas perninhas ali. Você não conhece uma criança que tem na sua mente uma voz dizendo: você não vai conseguir, você vai sucumbir, você vai cair, você vai machucar. A gente não conhece pessoas assim. E essa pessoa ela vai ser alertada por alguém que você vai se machucar, você vai cair. Portanto, os motivadores já são da nossa própria natureza. Os sabotadores são aprendidos, entende? Os sabotadores são aprendidos. Eu contei essa história, um pouco dessa história, na teoria da personalidade, na live número 5, no dia 22 de maio. Depois, se você quiser, você volta lá e dá uma assistida nela. Então, veja, a gente nasce com os motivadores, a gente nasce com o input de aprender, com o input de ser curioso, com o input de explorar, com o input de descobrir. E por alguma razão qualquer, em algum momento, elementos externos vão trazendo questões que vão nos sabotando. E aí você leva isso para a sua vida, você leva isso para a sua dinâmica pessoal. Leva isso para o executivo que você se torna, leva isso para o pai ou a mãe que você se torna, leva isso para o professor que você se torna, para o consultor que você se torna. E aí você começa a ver, né? E esse é um indicador importante. E veja, não é para você criticar ninguém, mas é para você observar, né? E a melhor forma de observar também é se auto-observando. Começa a se auto-observar se você tem sido mais proficiente na formulação de desculpas ou se no uso adequado das suas motivações. Começa a se perceber nesse sentido. Aí você vai ver o que está predominando em você. Se o que está predominando são os motivadores ou são os sabotadores. E claro, quando a gente falou de modelos mentais na live número 13, do dia 3/6, a gente falou das nossas experiências de vida. Muito das nossas experiências de vida respondem por essa experiência de viver um motivador ou viver um sabotador. Por isso, pessoal, anota uma frase aí. Eu vou até anotar aqui também. O passado não te define. O fato de você ter nascido na família A, ter vivido na cidade B, ter vindo de origem X ou de origem Y, isso não te define. Muitas vezes as pessoas ficam presas nessa circunstância, nesse cenário anterior, e esse cenário anterior passa a governar a vida dessa pessoa por toda a sua existência. E isso é um equívoco tremendo. Você tem um passado e a gente vai falar, amanhã a gente vai falar de uma nova forma de ver o tempo, a gente vai conversar muito sobre o efeito do tempo na nossa vida, e o tempo dividido expresso de várias formas, né? Presente, passado, futuro, o tempo
da cronologia e o tempo da oportunidade. Não vou falar sobre tudo isso amanhã. E nessa história de motivadores, sabotadores, isso também está inserido. Porque se você teve experiências negativas no passado em relação a algo que você quer viver hoje, e se essas experiências negativas do passado predominarem, elas vão se manter como sabotadores para a experiência nova que você quer viver no futuro. Então veja, o seu passado, você pode achar que ele não existe mais. Mas se o seu passado continua interferindo a ponto de você se impedir de avançar para o futuro, o seu passado está presente, ele não está passado ainda. Entende? Então isso é uma questão importante porque tem a ver com a tua experiência de vida. A sua experiência de vida vai ser ignorada? Não. Você vai esquecer? Também não. Mas você pode dar um significado para essa experiência de vida, um significado como sendo um momento de aprendizado, e não a forma como eu vou viver minha vida daqui para frente. Eu não preciso viver minha vida como eu vivi no passado. Eu não preciso tocar a minha vida no presente baseado nas experiências do passado, a não ser que tenham sido experiências muito positivas, experiências muito recompensadoras. E aí você pode criar uma condição interna de motivação para, baseado numa experiência positiva anterior, você avançar pelo prazer. Mas também pode, baseado numa experiência negativa do passado, avançar com a dor. Então, se eu tive reveses na minha carreira no passado, eu vou avançar agora sentindo a dor da lembrança do passado. Percebe como tudo gira em torno de dor e prazer? E tudo gira em torno das experiências que nós vivemos com aquilo que almejamos para o futuro. Se a gente começar a colocar isso de uma maneira organizada no papel, a gente vai ver que a vida, pessoal, é muito simples. A vida é sempre uma dualidade. A vida está sempre envolvendo o que eu aprendi no passado com o que eu busco para o meu futuro. A vida está sempre nos colocando situações de fuga ou busca. E aí a gente começa a ver o que é importante e prioritário para a gente começar a fazer nossas escolhas. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, com muita polarização, você tem que criar mecanismos para você se proteger de coisas que realmente, de riscos que você não tem que tomar, mas também se motivar para você tomar os riscos que você tem que tomar. Então tem situações que não é para fugir, que é para avançar, que é para enfrentar. E tem situações que é melhor você não brigar, não discutir, não tirar satisfação, não desejar o mal, apenas orar pela pessoa, se afastar e seguir com a sua vida. Essa escolha de assumir o risco que tem que assumir e não assumir o risco que não tem que assumir é uma escolha também pessoal e que vai levar em consideração o seu conjunto de valores. Quantas vezes eu me vi entrando em discussões que eu não precisava entrar e que eu entrava só para satisfazer o meu ego, só para ter razão, só para destruir o argumento do outro, só para sentir que de alguma razão eu tive uma vitória sobre o outro. Isso é um movimento do ego e é um movimento desnecessário esse. O ego não é ruim, lembra? A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente vai voltar a falar várias vezes. O ego tem uma função de proteger você. Por isso que muitas vezes nesse excesso de proteção você se sabota. Se você teve uma infância muito protegida, é bem razoável acreditar que você cria situações para se proteger também. Só que se você se proteger demais, você não assume os riscos inerentes e necessários para buscar o próximo estágio de vida. Aí fica aquela dualidade, né? Eu aceito coisas em detrimento daquelas coisas que eu mereço. Lembra dessa questão que a gente falou? Tem pessoas que, por aceitar certas coisas, se impedem de atingir aquilo que elas merecem. E o aceitar significa que eu estou aceitando aquilo porque aquilo me traz uma segurança. E essa segurança me sabota. Cumprir promessas, implementar planejamento estratégico, significa largar o que eu já tenho para ir em busca de algo que eu não tenho. Então é largar o que eu já conheço para ir em busca de algo que eu não conheço. Eu imagino, mas eu não conheço. Então, se esse imagina e não conheço for muito mais importante do que o que eu já tenho, você tem um aspecto motivador. Mas se o que eu já tenho for um certo grau de suporte, eu suporto o que eu já tenho, você tenderá a se sabotar. Faz sentido isso, pessoal? É sutil e ao mesmo tempo grosseiro também, né? Muitas pessoas
elas constroem um argumento para aceitar o que ela já tem, e ao aceitar o que já tem e não buscar o que merece, se sabotam. E não tem nada de errado com isso. Eu só quero dizer de novo, né, que não tem certo, não tem errado, mas tem consequências. Então você observar a si próprio, aceitar as suas mazelas, corrigir essas mazelas, fazem parte do adulto que você quer ser. Percebe? Esse final de semana também, pensando nessa live, eu fiz um post falando de 5 critérios aí que revelam o humano adulto que habita a pessoa, que te habita, que me habita, né? Quais são esses 5 critérios? Primeiro, ninguém te deve nada. Esse é um critério. Conversei sobre isso com as minhas filhas ontem, tivemos umas conversas muito legais ontem aqui, durante umas 2 ou 3 horas, sobre questões relacionadas a buscar e fugir, sobre questões relacionadas a assumir responsabilidade, e falei para elas, olha, você pode se perceber adulto quando você percebe que ninguém te deve nada, que não é pessoal, nada que fazem com você é pessoal, que o problema é seu, que você deverá assumir a responsabilidade, que você deverá tomar decisões. Se você considerar que esses 5 critérios formam um adulto pleno, você pode começar a se perceber se é adulto pleno ou não. E se não for, não tem problema. Você pode escolher ser. E se não for e continuar não querendo ser, também não tem problema. Você vai pagar o preço dessa sua escolha. Entende? Então é muito importante que você observe isso, observe seus motivadores, observe os seus alavancadores, e ao observar os seus sabotadores, observe com empatia, observe com compaixão. Observa que você tem dificuldade de avançar, observe a origem dessa dificuldade, de onde ela nasce, se é uma experiência passada. Ontem, conversando com as meninas, com a Lívia e com a Lara, eu me lembrei de vários sabotadores que nasceram na minha relação com pai e mãe. E cabe a mim agora, na medida que eu trago isso à tona, na medida que eu me lembro disso e resgato isso, cabe a mim agora pegar esses elementos e trabalhar, observar, corrigir, aprender e liberar uma nova cepa de motivadores para me fazer avançar no meu propósito, me fazer avançar nos meus valores, me fazer avançar nos resultados que eu quero buscar para a minha vida. Então, galera, o pedido para vocês ao longo dessa semana, né, o convite que eu faço a você ao longo dessa semana, é para que você observe os seus motivadores e os seus sabotadores. Para isso, você tem que ter uma meta. E você tem que ter uma meta. E quanto mais ambiciosa é essa meta, mais os sabotadores vão borbulhar. Então, você pode anotar isso, você pode fazer o teste, você pode me cobrar. Binato, de fato, eu defini uma meta altíssima e no exato momento que eu defini essa meta altíssima, os meus sabotadores começaram a surgir. Eu não vou conseguir, não tem jeito, é complicado, é impossível, não vai dar. E aí, galera, você vai poder, sabendo disso, começar a tomar as suas próprias decisões. Se sucumbe aos sabotadores, se avança na busca dos motivadores, porque é um jogo de trocas isso. É um jogo de ressignificados. Os sabotadores não são reais e o mais interessante, os motivadores também não são reais. São todos eles fruto da sua imaginação. Só que uma imaginação que te possibilita e uma imaginação que te impossibilita. Então, galera, também pensando nessa live, eu fiquei aqui me perguntando, né? Hoje eu acordei bem cedo, tive que fazer uma coleta de sangue mais cedo aí, e fiquei pensando nisso, e pensando assim, Luiz, e se alguém te perguntar o que fazer para sentir essa vontade de fazer as coisas? Galera, a resposta é muito simples, é imaginação. Não trabalhe com o que você já sabe, a não ser que o que você já sabe seja muito motivador. Trabalhe com a sua imaginação. Imagine um futuro melhor, imagine um cenário mais bacana, imagine uma vida que você muito ambiciona, e ambicionar no sentido de querer muito, de ter vontade de lutar por aquilo.
e você vai sentir a força começar a se estabelecer em você. Começa na imaginação. Então você começa a imaginar uma vida que você quer ter, e se você fizer desse exercício um exercício presente, você vai ver que os motivadores vão começar a surgir. Mas é claro que também os sabotadores vão surgir. Ah, não, mas é muito complicado viver assim. Eu vou deixar para viver isso quando eu me aposentar. E na hora que você desiste, é a vitória suprema do sabotador em relação ao motivador, né? E de novo, né? Ah, eu sou um fracassado. Não, você não é um fracassado, mas você escolheu viver pelos sabotadores. E de novo, vai ficar na sua conta isso. É uma questão de responsabilidade pessoal, entende? Então, as coisas todas que você está vendo ao seu redor, olha ao seu redor, você vê que todas as coisas que estão ao seu redor surgiram primeiro na imaginação de alguém. E os melhores feitos que você fez na sua vida surgiram primeiro na sua imaginação. Então imaginar, pessoal, é muito mais importante muitas vezes do que o conhecimento. Essa frase não é minha, é de Albert Einstein. A imaginação, e muitas vezes, é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento estabelece o que já está estabelecido. A imaginação não, ela desafia o sistema. A imaginação desafia as coisas como elas têm que ser. Percebe? As coisas não têm que ser como um dia foram. E a gente está vivendo um momento que está reinventando todas as coisas. Todas as coisas estão em revisão nesse momento. Inclusive a sua própria vida. Inclusive a minha própria vida. Hoje às 10 da manhã eu solto uma newsletter toda segunda-feira onde eu falo exatamente sobre isso. Se você não recebe essa newsletter e quer receber, me manda seu e-mail pelo direct do Instagram ou manda o seu e-mail pelo Messenger do Facebook. Não manda aqui pelo feed, porque pelo feed eu não consigo coletar, porque ele passa muito rápido. Mas manda pelo Messenger do Facebook ou pelo direct. E lá eu falo, o humano que eu empresto para os cargos que eu ocupo, o humano que eu empresto para os papéis que eu desempenho, ele está, nesse momento, numa forte transformação. E essa transformação se evidencia nas coisas que eu ando realizando, nas coisas que eu ando fazendo. Desde o dia 18 de maio, fazendo lives de 7 às 7h30 da manhã, desde o dia 13 de março, produzindo conteúdos, né, conteúdos voltados para liderança, estratégia e gestão, desde o dia 7 de junho, escrevendo artigos para uma escola de investimentos, da qual eu vou fazer parte como colunista. Então, para eu poder fazer essas coisas todas que eu não fazia antes, eu estou tendo que transformar o humano que eu era um humano novo. E aí vem o grande ponto dessa nossa conversa. Eu mato um Luiz que eu fui e crio e nasce e ressuscita um Luiz diferente. Entende isso, galera? Isso para mim é matador no melhor sentido da palavra, né? Matador no sentido de... Vou melhorar o termo, tá? Isso para mim é renascedor, é libertador. Na hora que você realmente consegue, na hora que eu consigo eliminar e matar o Luiz que eu fui, mas não porque eu quero matá-lo ou suicidá-lo, mas porque eu quero me tornar o outro Luiz. E para eu me tornar o Luiz que eu quero ser, eu vou ter que sacrificar o Luiz que eu aprendi a ser. Galera, isso é libertador, isso tem uma força absurda, isso transforma a nossa vida em todos os âmbitos e muda o significado do passado, muda a motivação do futuro e muda o propósito do presente. Amanhã vamos falar sobre uma nova forma de ver o tempo e um dos maiores equívocos que eu cometi durante muitos anos da minha vida e que a maioria das pessoas comete é fragmentar o tempo entre passado, presente e futuro de uma maneira linear. Você vai ver amanhã que isso está equivocado e que isso gera um efeito extremamente sabotador na sua história. Ok, galera? Olha, quero aproveitar esses segundos finais para agradecer de novo a presença de vocês. As lives estão ficando muito legais. Estou fazendo um trabalho bastante grande para você avançar nisso, para você crescer na vida, crescer nas questões, para você desenvolver cada vez mais. E te peço aí ajuda para chamar as pessoas, trazer mais gente para cá, porque esse movimento vai crescer. Você pode escrever o que eu estou te dizendo. E outra coisa, não perde a live de hoje à noite. Vai ser muito legal. O Bira é um cara sensacional, um baita líder, 40 anos de experiência executiva no mundo da incorporação, no mundo dos imóveis, no mundo da construção civil.
Nada é por acaso. Hoje, dia 15 de junho, a Tegra está voltando às atividades. O tema que a gente vai discutir é exatamente como lidar com essa retomada. Quando eu conversei com ele no final de semana, para a gente conversar, trocar uma ideia, criar um aquecimento para a nossa conversa de hoje à noite, ele falou: Binato, você não podia ter escolhido um dia melhor para conversar sobre isso com a gente. Vai ser hoje, de 8 às 9 da noite, pelo YouTube, não é pelo Instagram, tá ok? Vai ser pelo YouTube, vamos testar umas novas formas de fazer e vai ser muito bacana. E agora essas lives, como eu já mencionei para vocês, estão sendo aí apoiadas e patrocinadas pela Lifetime Escola de Investimentos. A Lifetime é uma corretora, uma das maiores corretoras do Grupo XP, e se você quiser aí conhecer o trabalho deles, vai ser um prazer também. Entra no site aí da Lifetime Investimentos e você vai saber de um lugar bem bacana para fazer seus investimentos, para fazer aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro. Eu os conheci como cliente e agora sou um colaborador, um amigo deles e um colunista e por assim dizer, um apresentador aí das lives da Thinker Model Project, que agora tem um patrocínio aí da Lifetime Escola de Investimentos, ok? Galera, um beijo para vocês, ótima segunda-feira, ótima semana, força sempre, boa jornada e vamos com tudo. Até mais. Tchau.